noite, caros internautas. Bem-vindos ao Telenotícias, edição de sábado, 18 de julho do ano 2026. Vamos às principais notas que marcam a atualidade nacional e internacional. Em visita de trabalho a Lisboa, Daniel Francisco Chapo ouviu as preocupações da comunidade moçambicana, que alega a existência de burocracia nos serviços consulares e a demora na renovação de documentos dominaram o encontro. No encontro alargado com membros da diáspora, o chefe de Estado ouviu relatos de longas esperas, dificuldades no agendamento e falta de respostas céleres por parte dos serviços consulares. As queixas mais recorrentes têm a ver com a renovação do bilhete de identidade, do passaporte e da carta de condução, documentos essenciais para o trabalho, estudo e circulação dos cidadãos no exterior. O presidente da República, Daniel Francisco Chapo, afirmou que o governo vai agir com urgência para que a renovação do BI, do passaporte e da carta de condução deixe de ser um obstáculo, destacando que o Estado tem a obrigação de estar próximo de cada moçambicano, não importa onde esteja. Das últimas preocupações que nós apresentamos, que são legítimas, por isso queria até aqui fazer alguns comentários. Primeiro, nós estamos a fazer um aumento do número de brigadas enviadas a diferentes regiões de Portugal para efetuar a captação para a emissão de documentos. Isto porque nós tínhamos apenas um acordo também sobre trabalho, que era com a África do Sul. Depois vamos falar também um pouco sobre a xenofobia que nós estamos a assistir, para podermos pôr a par os nossos irmãos aqui em Portugal, qual é o estágio neste momento desta situação. Mas depois, nos últimos anos, também assinamos acordo de mão de obra com Portugal e com Emirados Árabes Unidos. Com Portugal, estamos neste momento a desenvolver um trabalho que está a permitir termos mais moçambicanos aqui em Portugal. Só este ano, no primeiro semestre, nós tivemos cerca de 1.500 moçambicanos que saíram de Moçambique para Portugal, cerca de 800 por via do Instituto Nacional de Emprego, que é um instituto público, mas também a nossa lei permite que haja agências privadas de emprego e outros vieram por via das agências privadas de emprego, mas nós temos o registro e o controle. A única coisa que temos chamado a atenção aos nossos irmãos é a questão relacionada com estarem um pouco mais atentos para os que vêm do Instituto Nacional de Emprego. Assinam contratos enquanto estão em Maputo, conhecem todos os direitos enquanto estão em Maputo, os deveres também, têm seguro de vida enquanto estão em Maputo, seguro de viagem e todas as passagens pagas pela empresa que precisa dos trabalhadores. E assim, quando todas as condições estiverem reunidas, é que os nossos irmãos partem, portanto, de Moçambique para Portugal. Ao encerrar o encontro, Daniel Chapo reiterou que a diáspora é parte integrante da nação e não pode ser esquecida. O presidente assegurou que nos próximos meses as missões diplomáticas em Portugal deverão apresentar resultados visíveis na redução da burocracia e na celeridade da emissão de documentos como resposta concreta às expectativas da comunidade. Um mototaxista na cidade da Beira desapareceu em circunstâncias estranhas já há 2 semanas no bairro de Inhamizua. Ora viva, saudações caros telespectadores, saudações colega. Respondo nessa altura a partir do bairro de Inhamizua, concretamente na zona da Chamba, onde que um jovem que responde pelo nome de João desapareceu em circunstâncias estranhas. João dedicava-se à atividade de mototaxista aqui ao redor da zona da Chamba. Nessa altura, estamos precisamente na residência de jovem João, de 25 anos, que desapareceu já há 2 semanas. A família está desesperada, sem saber onde localizar o filho. Desde já, vou interagir com o pai do jovem taxista que desapareceu em circunstâncias estranhas. Papá, quando é que teu filho desapareceu? Desapareceu numa quinta-feira, na semana passada. Como aconteceu mesmo isso, pai? Esse acontecimento também me fez me desbaralhar a minha cabeça. Nem sei como é. Totalmente, mesmo assim, mesmo estamos preocupados dele. Chegamos no hospital de Ivato, hospital central, nada localizado. Até então, ou seja, já passam 2 semanas que teu filho está desaparecido? Sim, tem 2 semanas.
Já foram as autoridades, puseram um caso na polícia, o que dizem as autoridades? Fizemos, disse que pá, fica aí, então quando eles verem, então devemos ligar por vocês. Nesta senda, vocês continuam preocupados a procurar o vosso filho que desapareceu? Muito certo. Já procuraram todos os hospitais até então no resultado, pai? Hospital, esquadras, até chegamos em Dondo. Nada. Está desesperado que seu filho apareça, pai? Muito bem. Estamos desesperados assim. O que quer é seu filho de volta? Sim. Não sabe o paradeiro do seu filho? Nunca sabemos. Nesse caso, são 2 semanas de desaparecimento dele. Sim, é 2 semanas. Pai, seu nome? Meu nome se chama por Fernando Sande Tesoura. Muito bem, interagimos com o senhor Tesoura, por sinal, pai de mototaxista que desapareceu já 2 semanas aqui na zona da Chamba, no bairro de Inhamizo. Nessa altura, estamos aqui a interagir com os mototaxistas, também estão aqui presentes, preocupados com a situação, já vamos interagir com a irmã do jovem que desapareceu em circunstâncias estranhas, que dedicava-se à atividade de mototaxista. Mamãe, seu irmão desapareceu, o que quer nessa altura? É meu sobrinho, é filho, esse é meu irmão, depois dele veio a mim. Então, desde a quinta-feira está a fazer já 2 semanas. Onde quinta-feira está a fazer 2 semanas. Vocês já procuraram toda a cidade da Beira, não há paradeiro dele? Sim, procuramos todo lado, não há paradeiro. Mas como ontem fomos também, tem que ter um corpo aí desconhecido que está lá. Então nós fomos lá, não era ele. Sim, estava empolado no saco. Aproximaram a polícia, o que diz a polícia? A polícia não está dizendo, não está dizendo, esperam sempre. Mas enquanto isso, vocês continuam a procurar o vosso filho? Sim. Muito bem, seu nome, mãe? Luísa Manuel. Muito bem, falamos com a dona Luísa Manuel, por sinal familiar do jovem que desapareceu em circunstâncias estranhas, que dedicava-se à atividade mototaxista. Daqui estão os colegas do jovem que desapareceu em circunstâncias estranhas. Está aí também o chefe da praça que conviveu com ele, ou conviveu bastante tempo, já 4 anos consecutivos, que brincou com ele, conhecia qual é o comportamento dele e somente ele vai explicar o que de facto, qual é o pronunciamento que vai nos trazer numa altura que o colega dele desapareceu já há 2 semanas aqui na zona da Chamba. É isso, era o vosso colega, chefe da praça, o que tem a nos dizer? Sim, ele era nosso colega e porque desde o último dia qual ele estava no nosso meio foi numa quinta-feira, exercíamos nosso trabalho. A nossa despedida sempre é aquela, quando alguém sai, foi, e se formos avistar, se é dia seguinte. Então, quando ele saiu e não voltou mais, levamos como se fosse uma situação normal, primeiro dia, segundo dia. Então, fomos ver que já estava a se alastrar os dias. Então, isso está a nos preocupar bastante, nos coloca um pouco de medo, apesar, né, porque este desaparecimento não está a nos dar sossego. Nós não estamos a conseguir trabalhar como deve ser, porque onde estamos a ouvir qualquer notícia, dizer que este lado tem corpo, então estão ali colegas, todos estamos a correr para lá. É uma distância, chegamos lá para poder ver e confirmar que não é nosso colega e estamos a voltar. E também as informações já estão espalhadas, não é somente aqui na Beira, temos amigos que estão em Buzi, Tica, já espalhamos, já tentamos ligar, para quem conhece tem outros que têm telefone, já mandaram as imagens também para lá. Então, nós estamos muito preocupados com essa situação. Nem a motorizada, nem o jovem mototaxista, tem um homem, não aparece? Nem a motorizada, nem o próprio taxista, que é o nosso colega, o João, não aparece. 2 semanas sem paradeiro dele? 2 semanas sem paradeiro. Ainda ontem mesmo, recebemos uma informação de que tinha um corpo logo aqui numa vala, aí chama uma drenagem. Dirigimos nós todos para lá, abandonamos nosso posto de trabalho, fomos para lá, e esperamos até termos a certeza, mas não era o corpo, agradecemos a Deus mais ainda e recuamos para o nosso posto de trabalho, mas não estamos a trabalhar como deve ser, porque sem termos a certeza onde que está nosso colega é preocupante. Havia perseguição para o teu homem mototaxista como chefe da praça? Notou um movimento estranho? Não, eu não notei nenhum movimento estranho, porque ele era um jovem que sempre ficava aberto, o seu trabalho não mostrava nenhum movimento estranho.
Ele trazia motorizado. Qual é a moto que andava com ele? Lifan Camelo. Era uma moto recém-comprada, muito nova. Nós sabemos que com motas novas o risco para nós como mototaxista é muito maior de perseguição. Mas nós não tínhamos nenhuma pista, nenhum sinal negativo. Muito bem, foi o pronunciamento do chefe da praça que dedica essas atividades na escola 25 de setembro, aqui arredores da zona da Chamba, no bairro de Nhamiso. Como ilustra as imagens, o colega José vai ilustrando a imagem, tanto a família, tanto os mototaxistas e o chefe da praça estão preocupados com o desaparecimento de jovem de 25 anos. É tudo que possa avançar nessa altura a partir do bairro de Nhamiso, onde até então ainda desconhece o paradeiro de jovem que desapareceu em circunstâncias estranhas. As imagens são de José Abílio, Mendes Mundai, Nhamiso. A liderança da Renamo reitera que o partido da oposição em Moçambique se rege estritamente pela legalidade e rejeita o que classifica de agitação política e caprichos individuais. Em causa estão as recentes contestações internas ao mandato do presidente do partido, Ossuf Momad. No esclarecimento público, Sacul Cardoso, membro ativo da Renamo, defende a legitimidade da atual direção e avisa que os tribunais não servem para legitimar golpes institucionais. O debate sobre a estabilidade interna da Renamo e a liderança de Ossuf Momad ganha novos contornos de rigidez institucional. Em resposta direta às pressões exercidas por António Muxanga e respectivos apoiantes, a ala alinhada com a direção nacional veio a público blindar o mandato do atual presidente eleito no Congresso de maio de 2024. Quem exige Congresso extraordinário fora da lei está a perder tempo. Quem exige ou quem pensa que os tribunais tem o poder de anular o que os membros fizeram, o que o Congresso elegeu, está a perder tempo. O Congresso elegeu o presidente para liderar o partido 5 anos. De acordo com os estatutos do partido, devidamente publicados no Boletim da República, o mandato de Ossuf Momad estende-se de forma legal até o ano de 2029. A direção clarifica que o modelo de transição e a calendarização de congressos foram deliberadamente modernizados para desvincular as eleições internas das eleições gerais do país, uma mudança estrutural face ao modelo histórico do tempo de Afonso Dhlakama. Os generais e seus conselheiros sentaram e viram que havia necessidade de haver o regulamento interno, porque desde Dhlakama os presidentes eram eleitos no ano eleitoral. Você elegeu o presidente do partido no mesmo ano eleitoral. Então, o general Ossuf Momad e seus conselheiros sentaram e viram que havia necessidade de haver um regulamento que pelo menos alivia e orienta que o presidente não pode ser eleito no mesmo ano eleitoral. É isso que o presidente Ossuf Momad queria implementar. Não é a junta militar. As pessoas devem estar claras. O deixar a liderança antes de termo de mandato só dependerá da boa-fé. E se esse projeto, o presidente ter boa-fé que avance. Agora, isso dependerá da boa-fé do presidente e os seus conselheiros, se haverá necessidade de desfazer o programa que Dhlakama sempre vinha seguindo, de eleger o presidente no mesmo ano eleitoral. Agora, se haver necessidade, que não pode ser, temos 2027, temos 2029, 28. Isso dependerá da boa-fé. Agora, se a junta militar começar a dizer que é este ano, então vamos puxar até 2029. A atual liderança assegura manter o apoio coeso das bases do partido, apoiando a fidelidade da juventude e dos antigos combatentes como a principal garantia de estabilidade contra as tentativas de fragmentação interna.
Vendedores do mercado municipal de Maputo afirmam estar preocupados com a queda acentuada no movimento de clientes, o frio, a criação de hortas nas casas e o aumento de vendedores informais nas zonas exteriores estão a afetar os consumidores. Os vendedores relatam que estão a viver dias difíceis devido à redução de número de clientes. Segundo os comerciantes, o frio tem levado muitas pessoas a permanecerem em casa, o que resulta na redução do movimento e, consequentemente, das vendas. Outro fator é o aumento de venda informal nas zonas exteriores do mercado. Representa outro desafio, uma vez que muitos consumidores optam por fazer junto aos vendedores instalados na via pública. A representante dos comerciantes, na sua intervenção, apontou a venda informal e criação de pequenas hortas nas casas como motivo da baixa procura dos produtos, mesmo com preços baixos aplicados. O negócio está um bocadinho baixo. Está um bocadinho baixo, como agora, em tempo de frio, as coisas não saem assim devidamente. Porque as pessoas têm hortinha aqui para lá, para lá. E como se não bastasse, temos aqui o nosso arredor do mercado, o nosso Dumbanengue, então os clientes não... Acaba o mercado, acabam ficando lá fora. Então, o nosso negócio baixo. Os preços são bons mesmo, os preços são bons. Principalmente eu aqui, os meus vegetais, eu como levo diretamente de Joanesburgo para aqui, então os meus preços são preços que dá. O brócolis está 120, a alface 120, depende da compra lá, a cenoura está 60 o quilo. O secretário de Estado empossa 5 novos dirigentes em Sofala. Durante a cerimônia, Manuel Rodrigues exige eficiência, ética e foco no interesse público acima do partido aos novos quadros. Os 5 novos dirigentes dos serviços públicos provinciais de representação do Estado e de órgãos tutelados foram empossados em Sofala, onde trata-se de Agostinho Alfredo, que passa a ser diretor dos Serviços Provincial dos Combatentes, Mário Tenezes, como diretor do Instituto Médico Técnico Profissional de Moasa, Domingos Coinda, como delegado da Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental, Ricardo Arone foi empossado ao cargo de delegado do Instituto Nacional de Ação Social em Chibabava e Daniel Jor recebeu a pasta de Departamento dos Serviços de Assuntos Sociais em Sofala. O secretário de Estado, Manuel Rodrigues, que exigiu maior eficiência e ética no exercício das funções, destacou ainda que o trabalho deve ter como foco o interesse público acima de interesses partidários. Manuel Rodrigues foi mais além, concluindo que o desempenho dos empossados será avaliado com base no impacto junto das comunidades. Que exercer funções de direção e chefia significa servir à população e não servir-se a si próprio. Trabalhar com humildade, transparência, ética, disciplina e também sentido de missão de Estado. Espera-se igualmente que no exercício das funções que acabaste de ser empossado, privilegiem a produção de resultados concretos, promovam a cultura da eficiência, da responsabilidade e da prestação de contas. Uma mulher na cidade da Beira oferece almoço às crianças órfãs do orfanato Adesmo no âmbito da comemoração do seu aniversário de 41 anos. No âmbito da responsabilidade social na cidade da Beira, uma mulher que responde por Rosita Jorge, ao completar seu aniversário, ofereceu almoço às crianças órfãs do orfanato Adesmo no bairro de Nhamizoa. Muito feliz. Fiz como eu queria e Deus até que ajudou. Estou muito feliz. Estou a fazer 41 anos e pensei em fazer isso porque tem pessoas, né? Nós nas casas deitamos comida, comemos e deitamos sem saber, tem outras pessoas necessitadas mesmo. Então eu resolvi mesmo eu passar com essas crianças. Então, teu aniversário é a mesma coisa que o aniversário das crianças órfãs, então comemorar junto o seu aniversário? Sim, sim. Segundo o aniversariante, diz que a iniciativa de género vai prevalecer porque está preocupado em bem-estar das crianças vulneráveis, crianças órfãs. Dizer que temos que tratar bem as crianças, porque as crianças
São flores que nunca murcham e temos que cuidar deles. Para Chano Manuessa, também presente na confraternização das crianças órfãs do orfanato Adesmo, não deixou de falar da iniciativa. Muito mais tem a ver com o amor ao próximo, certo? Gostar, sentir a felicidade daqueles que às vezes estão oprimidos nessa felicidade. Então, partilhar a felicidade com eles, ver o sorriso, dar um sorriso mesmo que seja de 1 minuto para as crianças desfavorecidas, é uma honra quanto para mim. Qual é a mensagem que deixa para pessoas que maltratam as crianças? Tenham mais amor, tenham consciência de que alguém hoje pode ser desfavorecido e amanhã virar da carta. Então, creio eu que muita gente pode agora passarem a ter um amor nas crianças e não maltratar, mas sim sensibilizar, amar e educar. Pela primeira vez na província de Sofala acontece. Alguém comemora aniversário e passa com as crianças necessitadas. Por que essa iniciativa? Certo, do princípio queria que seja um apanágio, que seja algo normal, para que todos, ou todo aquele que tem alguma coisa, um pouco, para poder partilhar com as crianças desfavorecidas. Até se calhar poderá ganhar mais, ter bênção e também fazer aprender a eles. Um dia também devem ter como dar aos outros. Já Peranhe Jorge, representante do Centro do Adesmo, manifestou alegre pela iniciativa. Vontade de criança órfã que não tem pai, não tem mãe. Ele teve um bom gesto com este trabalho. Por seu turno, as crianças órfãs do orfanato Adesmo, que se beneficiaram da confraternização, dizem estar alegres. A iniciativa foi boa, gostei da ideia. Estamos felizes aqui. Sim. Qual é a mensagem que deixa para eles? Muito obrigada, que continuem assim, não possa fazer só para nós, mas para mais pessoas, mais crianças que precisam de vocês. A partir da cidade da Beira, as imagens são de José Bilho Mendes Mundai, província de Sofala. Internauta, seguimos com notas que marcam a atualidade internacional. A China lançou uma vasta operação de resgate após um deslizamento de terras atingir o condado de Pengshui, em Chongqing, nesta sexta-feira, soterrando parte de uma zona residencial e deixando um número indeterminado de pessoas presas. A China lançou uma vasta operação de resgate após um deslizamento de terras atingir o condado de Pengshui, no município de Chongqing, no sudeste do país. O deslizamento ocorreu depois de chuvas intensas terem provocado o colapso de uma encosta de montanha perto do rio Weizhang, soterrando parte de uma zona residencial. Segundo os meios de comunicação estatais, pelo menos 9 pessoas já tinham sido resgatadas, enquanto as equipas de emergência continuavam a procurar entre rocha, lama e destroços por um número indeterminado de pessoas presas. Centenas de residentes foram retirados, enquanto as autoridades vedavam a zona, avaliavam o risco em edifícios próximos e trabalhavam para evitar novos desmoronamentos. As equipas de resgate mobilizaram mais de 50 conjuntos de aparelhos de busca e detecção, enquanto escavadoras removiam destroços em redor de blocos habitacionais danificados. Imagens do local mostravam grandes placas de rocha a atingir casas com 2 edifícios de vários andares ainda de pé, apesar dos danos estruturais visíveis. A agência CIU adiantou que as autoridades enviaram também mais de 8.000 artigos de ajuda de emergência, incluindo tendas, camas dobráveis e kits familiares para apoiar os residentes deslocados. O desgaste evidencia o perigo persistente de deslizamentos de terras provocados pela chuva nas regiões cársticas montanhosas do sudeste da China durante a estação chuvosa de verão. A Nigéria concluiu a repatriação voluntária de 1.490 cidadãos da África do Sul após semanas de ataques xenófobos e protestos anti-imigração, com a chegada a Lagos do 5º voo organizado pelo governo. A Nigéria concluiu a repatriação voluntária dos seus cidadãos da África do Sul após semanas de ataques xenófobos e protestos anti-imigração. O governo anunciou na quinta-feira a chegada a Lagos de um 5º voo organizado pelo Executivo, transportando 305 pessoas de Joanesburgo, elevando o número total de cidadãos nigerianos repatriados desde 10 de junho para 1.490.
Milhares de estrangeiros de diversos países africanos deixaram voluntariamente a África do Sul ou foram expulsos do país, à medida que o sentimento anti-imigração se intensificou nas últimas semanas. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Nigéria reafirmou seu compromisso inabalável com a proteção e o bem-estar dos cidadãos nigerianos no exterior. O governo federal afirmou ainda que se opõe a todas as formas de xenofobia, intolerância racial e violência contra estrangeiros e espera envolver-se num diálogo construtivo com as autoridades sul-africanas. A Nigéria informou que 2 dos seus cidadãos foram mortos a 28 de junho, às vésperas do prazo extraoficial estabelecido por grupos de anti-imigração ilegal para que estrangeiros deixassem o país. No início desta semana, Abuja afirmou também que irá procurar indemnização junto de Petróleo por propriedades e empresas deixadas para trás por nigerianos deportados. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Caro internauta, marcamos um ponto final à presente edição do Telenotícias, com promessas de voltar na segunda-feira. Este é o seu canal de eleição FTV, que torna a sua visão uma realidade. Não se esqueça de subscrever nos nossos canais das redes sociais, no YouTube e no Facebook, FTV Live.